Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Realmente, o título do vídeo é bem espantoso. O tempo da apostasia chegou, tá? Que tempo da apostasia é esse? Eu vou ler aqui uma passagem referente a isso para a gente começar a contextualizar aquilo que eu tenho para dizer hoje para vocês. Quero dizer que compreendo que esse vídeo vai trazer bastante perseguição, tá? Muitos dislikes. É normal e pode seguir esses dislikes para outros vídeos e tal, como já aconteceu aqui no canal. Muita perseguição. Mas eu não posso deixar que essa ferramenta de like e dislike do YouTube diga aquilo que eu tenho que falar ou fazer, certo? Eu tenho que falar aquilo que Deus colocou no meu coração. É isso que eu tenho que falar. E sem me importar com dislikes ou comentários, tá? Então é muito importante para você que gosta do trabalho, para você que acompanha os vídeos, para você que gostou desse vídeo, deixar o seu like. Mas eu tô ciente dos dislikes e das perseguições por aquilo que eu vou falar hoje. Mas vou falar dentro da Bíblia, embasado na palavra de Deus. E infelizmente, a grande maioria do povo não vai gostar daquilo que eu tenho a dizer, tá certo? O tempo da apostasia chegou. O que eu entendo por tempo da apostasia, tá? É adoração ao anticristo. Essa é a apostasia máxima que vai ter aqui na Terra. Quando o anticristo for adorado, quando ele se assentar no trono, no templo de Deus, querendo parecer Deus, querendo ser adorado como Deus. Essa é a apostasia máxima, adoração ao anticristo, certo? O fantoche de Satanás. Tudo isso ele vai ter a ajuda do falso profeta. Já fiz o vídeo, estou fazendo uma série do falso profeta, falta um, tá? E vai estar na descrição aí para você o vídeo. Mas, meus amados irmãos, também tem a apostasia menor que antecede a apostasia maior, tá? Antes de chegar à apostasia máxima de adoração ao anticristo, virão outras, como haviam lá no tempo dos apóstolos, certo? Então vou ler um texto aqui e a gente vai começar a desenvolver essa conversa. Preste bem atenção, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, Paulo fala de apostasia, tá? E ele está revelando aqui aos irmãos ali da igreja em Tessalônica a respeito da doutrina aí do arrebatamento, do fim dos tempos, tá? Tudo isso já estava gerando aí tormento dentro da igreja, tá? Isso estava aí atormentando a igreja. E os irmãos estavam temerosos sobre esse assunto. E Paulo fala aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2, os versículos 1 a 3. Ele diz o seguinte, ó: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, tá? Tá falando de quê? Da vinda de Cristo, tá falando de arrebatamento, tá? Tá falando da vinda de nosso Senhor. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, porque o Espírito, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não se perturbem com essas epístolas, com essas palavras, com esses comentários de como Cristo já está aí, tá? Não se perturbem. A igreja estava perturbada. E olha o versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então aqui Paulo fala com toda clareza e facilidade em se entender que Cristo não volta sem que antes se manifeste a apostasia, o filho da perdição, o anticristo. Então, como ele diz aqui no versículo 1, a nossa reunião com Cristo não vai acontecer, não vamos nos encontrar com Ele não vai voltar sem que antes se manifeste o filho da perdição. E é assim. E como é que as pessoas estão fazendo hoje? Elas estão achando que vão ser arrebatadas, vão se reunir com Cristo, vão estar na presença dele, sem que antes o anticristo apareça. O que gerou tão furdúncio aqui no YouTube, desse negócio do arrebatamento dia 23 de setembro? Girou uma coisa maluca, tá? Ficou um comentário, eu falei, muitos canais falaram sobre isso. E muita gente
ficou aí perturbada, como estavam os irmãos aqui. Será que o arrebatamento vai ser dia 23 de setembro? Sendo que Paulo fala para a igreja, irmãos, sem que antes se manifeste o filho da perdição, não vai acontecer isso, tá? Mas as pessoas já não dão mais crédito à palavra de Deus. Passagens claras que nós vamos ver hoje aqui deixam totalmente aí compreensível que Cristo não volta. Não tem arrebatamento antes da aparição do anticristo, tá certo? Mas as pessoas não aceitam mais. É o tempo da apostasia que já está crescendo. Você vai ver como é que está crescendo, tá? 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Olha lá. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Não suportarão a sã doutrina. A gente defende que Cristo não volta antes do anticristo, sustentando-se na Bíblia. Mas eles já estão com comichão nos ouvidos. Não estão suportando mais a sã doutrina, tá? Apareceu lá Romilson Ferreira, datando, dizendo, dia 23 vai ter um arrebatamento, dia 23, foram com ele. O canal dele cresceu em um mês, que ele ganhou 10 mil inscritos. Cresceu, estourou. Teve um apoio da galera aí fenomenal, tá? No dia 23, nada aconteceu. Senhor Romilson excluiu os vídeos, certo? Dia 24, tudo silenciado. Dia 25, ele aparece dizendo que errou, mas marcando uma próxima data. Outra vez, perturbando a igreja de Cristo. Tá, meus irmãos? Marcando uma nova data. E qual é a reação do povo? Romilson, você fez errado, não estamos mais com você, a Bíblia diz que a profecia, se ela não se cumpre, ela não veio de Deus e tal. Vamos sair fora? Não. Está lá o povo aplaudindo ele, aplaudindo em pé, apoiando. É isso aí, Romilson, volta e tal. E a gente vê que o povo está sujeito aí à apostasia, tá? Um homem que não crê na divindade de Cristo. Cristo para ele é simplesmente um homem. Um homem que tira porções da Bíblia a seu bel prazer para apoiar a sua doutrina. Tá? Então é isso mesmo, não suportarão mais a sã doutrina. Quando você fala para ele que João capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo era Deus, o livro de João é herético, não vale. Quando Cristo diz que ninguém sabe a hora, nem o filho nem o pai, não, mas esse aí foi o padre que colocou. Então não suportam mais a sã doutrina, não suportam mais os ensinamentos das escrituras, meus irmãos. Distorcem a Bíblia. Quando não dá para distorcer, fala que aquilo é falso, que não devia estar ali. Tira um livro inteiro da Bíblia. Não aceita o Evangelho de João, não é verdadeiro. É herético, tem que tirar fora. Mas aceita o livro de Apocalipse, que foi escrito pelo mesmo autor. Como é que faz? Só querem aquilo que combina com eles. Então esses não suportam mesmo mais a sã doutrina. Tá? E como diz aqui, né? Amontoarão para si doutores. Tá aí os seus doutores. Os doutores erram, contam mentiras. Tá circulando um boato muito forte de que uma mulher se suicidou nesse dia porque não foi arrebatada. Eu não sei se é verdade, meus irmãos, mas está circulando um boato fortíssimo. E eu não duvido que isso tenha acontecido. Não duvido mesmo. Tá? E o povo está lá, aplaudindo e apoiando. Vocês estão cegando ele. Vocês estão massageando o ego dele. Ele está se fortalecendo com isso, com o erro, com o engano e com a mentira. Vocês estão fazendo mal para ele. Olha o que aconteceu no Rock in Rio aí, meus irmãos. Pablo Vittar, um homem sem talento nenhum, mas pela causa LGBT, fizeram ele agora o novo astro mundial. Ele é o cara, né? Ele é o todo-poderoso. Agora ele está se achando, ele está cheio de si. Mas estão fazendo mal, estão prejudicando ele. Porque esses 5 minutos de fama vão passar e ele vai cair na real e ver que ele não é aquele artista que pintaram. E isso pode destruir a vida desse rapaz. Ele pode vir a ter uma depressão profunda e morrer. Estão fazendo mal. Estão fazendo mal pro Romilson também.
apoiando alguém que está errado. Ficou provado por A mais B, por 1 mais 2, que ele errou. Ele afirmou, dia 23 de setembro, de meio-dia até no máximo 13 horas da tarde, e não aconteceu. Tá bom? E realmente, né? 1 Timóteo 4, 1 e 2, olha o que Paulo fala. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Eu fiz uma live, que é um vídeo anterior a esse, e falei do Romilson, e eu não falei mal dele. Eu disse que eu acreditava que ele estava sendo enganado, que era como isso aqui, uma consciência cauterizada, mas esperava que agora, com esse acontecimento, ele se arrependeria e tal, e revesse aí os seus conceitos, né? Orei por ele, oro por ele, e ontem ele volta, faz um vídeo voltando, e esse vídeo ele está dizendo o quê? Marcando outra data já, percebe? E o povo, vamos aplaudir ele, maravilha. Percebem, meus irmãos, que o povo já está suscetível à apostasia, já está pronto para apostatar, né? O Espírito de Deus diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão. O que é apostasia? O apóstata ele não é um descrente, né? O ateu não é um apóstata, o descrente não é um apóstata. Apóstata é aquele que crê na sã doutrina, crê na palavra de Deus, crê em Cristo, crê em Deus, crê na palavra, crê no Evangelho e desvia do Evangelho e vai para outro caminho. Esses são os apóstatas. E realmente o povo está se apostatando. Já não estão aceitando mais Cristo como Deus que ele é, tá? Porque se Cristo não fosse Deus não haveria salvação. Não existe uma criatura que pode salvar toda uma humanidade. Tá? Não existe isso. Não existe. Deus não daria todo o poder no céu e na terra para uma criatura. Tá? Não aceitam. Aí quando você contraria a pessoa, tá? O que eles dizem para você? Ah, você é filho de Eva, mas você é filho de Eva daquela cruza dela com a serpente, tá? Você é um apóstolo, você é o filho da serpente, você é um desviado. É assim que eles fazem. Ou você está com eles ou você é o filho da serpente. Você não vale nada. Ou você concorda com ele e você é o filho da serpente. E o povo está aplaudindo. Gente, o tempo da apostasia chegou mesmo, infelizmente. Tá? Quando o falso profeta chegar, mostrando os sinais dele, as revelações que ele vai ter, tá? Com a enganação e a operação do erro, o povo vai acreditar. Se o Romilson, pobre coitado de um homem lá, simples aí do interior do Brasil, conseguiu isso, o que vai ser quando o falso profeta se levantar? E quando o falso profeta se levantar, os verdadeiros, aqueles que são sinceros, estarão aí lutando, pregando contra ele. E esses que se dizem hoje povo de Deus, que serão apóstatas, nos perseguirão. Hoje eu assisti um vídeo de um irmão, um amado irmão Anderson Amaral, canal Tempo Está Próximo, tá? Vou deixar na descrição o vídeo e também o link do canal dele para você se inscrever. Um homem sério, tá? Que fala com sinceridade. E ele estava indignado no canal dele, totalmente indignado. Por quê? Porque as pessoas iam lá xingar, falar mal dele, falar palavras ofensivas contra ele, dizendo que ele profetizou, ou sei lá, preveu que seria o arrebatamento 23 de setembro, sendo que ele nunca fez isso. Eu conheço o irmão Anderson, ele nunca falou isso, jamais. Vocês podem pegar os vídeos dele, todos que tem título com 23 de setembro, ele nunca falou isso. E ele estava indignado. O irmão Anderson, ele é um homem de fala mansa, sabe? Um homem que tem um jeito com as palavras, sabe? Ser bem educado, diferente de mim, chucro, aqui do interior, do estado de São Paulo, caipira. Ele é bem diferente de mim. E hoje eu vi um vídeo dele indignado com isso. Apóstatas, tá? Pessoas que já não suportam mais essa doutrina, não quer nem ouvir o que o cara tem a dizer. Poxa, ouve ele, vê o que ele tem para falar, depois você julga. É assim que acontece. Eu garanto para você que desse monte de dislike que tá embaixo aí, tá? Eu garanto para você que 90% desse não chegou até nessa parte do vídeo, 14 minutos. Não chegou.
E qual que é a doutrina apóstata agora que está reinando agora nos nossos tempos? É a doutrina do pré-tribulacionismo. Olha, eu não estou falando de todos os pré-tribulacionistas. Por favor, preste atenção. Não estou falando. Tenho amigos pré-tribulacionistas sinceros, tá? Não é isso, tá? O meu professor de teologia era pré-tribulacionista. Tentou me convencer a ser pré-tribulacionista, não conseguiu. Um homem sincero está com Deus agora, tá? Não é contra os pré-tribulacionistas, mas é contra esses que marcam datas. Esses estão sendo os apóstolos dos nossos dias, estão levando crédito, estão sendo aplaudidos e adorados, estão fazendo uma grande maldade, levando as pessoas para o caminho errado, porque não adianta, irmãos, Cristo não volta antes da grande tribulação, não volta. Se você é pré-tribulacionista e está assistindo, eu te respeito, meu irmão, você deve ter bons motivos para crer no pré-tribulacionismo. Mas você não tem motivo nenhum para crer em pessoas que marcam a volta de Cristo. Tá? Não tem mesmo. Porque o Evangelho de Mateus, capítulo 24, Cristo fala das coisas dos últimos tempos, dos acontecimentos dos últimos tempos. Ele faz uma referência também à destruição do templo em Jerusalém, que até hoje não foi reconstruído. Mas o teor maior desse capítulo é falar sobre a sua vinda. E ele deixa bem claro que a sua vinda ninguém sabe o dia e nem a hora. É claro, límpido, transparente como a água. Tá? Vamos fazer um estudo nesse capítulo? Ainda dá tempo, tá, meus irmãos? Vamos lá. No versículos 4 a 8, os apóstolos estão perturbados quando Jesus disse para eles que o templo seria derrubado. Tá? E Cristo ele vai falar do templo, que foi derrubado no ano 70 pelo general Tito, tá? Mas ele vai aproveitar para levar eles também no fim dos tempos, além do tempo que nós estamos vivendo hoje, tá? Isso foi há 2000 anos atrás. Olha o que Jesus diz pela perturbação deles, que eles ficaram perturbados de saber que o templo de Deus seria derrubado, o templo que Deus mandou construir, tá? Jesus fala para eles assim: Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. É o início das dores. E ele fala bem assim, ó. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha o Cristo ali, olha o Cristo cá. Ó, tá tendo terremoto, tá tendo guerra. Olha a Coreia com Estados Unidos. Ó, terremoto, furacão nos Estados Unidos. Terremoto no México, terremoto no Brasil. É agora, é agora. E Cristo fala, ninguém vos engane, meus irmãos. Tudo isso tem que acontecer, tá? Mas é o início das dores ainda. Não é a grande tribulação que está chegando. Tudo isso é um aviso para ficarmos alertas, para os crentes pregar o Evangelho e para os descrentes crer no Evangelho, que o tempo está se aproximando. Certo? Muito bem, vamos lá. Versículos 10 e 11. Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo diz. Ó, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tá aí, meus irmãos. Cristãos contra cristãos. Aquele que diz que é cristão, ele está brigando com o outro por causa do arrebatamento, pré ou pós. Ele está brigando pela doutrina do aniquilacionismo. Ele está brigando porque ele não crê que salvação se perde, o outro crê que perde. Tá? Trairão e odiarão uns aos outros. Por causa do quê? Da crescente apostasia, não é? Por que o irmão Anderson está irritado lá, está indignado, mostrando uma grande indignação? É um vídeo que é diferente de todos os outros. Por quê? Por causa disso. A indignação dele com esses falsos profetas, meu irmão. É triste, com essa apostasia que está crescendo. E fala que numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E não é? E não é?
Tô aqui 1 ano no YouTube, trabalhando sério, pregando o evangelho. Olha a playlist de salvação aí. Evangelho puro, simples, verdadeiro, sem pedir nenhum real. É difícil crescer o canal, é difícil multiplicar, é difícil crescer. Agora um só aparece pregando a mentira, leva uma multidão. Só tem apoio. Ninguém vai contra eles. São os falsos profetas que surgem e enganam a muitos. Tá? Já os de Cristo são rejeitados. Não foi assim no tempo dos apóstolos? O que Paulo fazia na prisão? Por que Paulo era açoitado? Por que Pedro era açoitado? Estava pregando mentira? Não, estava pregando a verdade. Versículo 15 e 16. Olha lá. Assim, quando vocês virem a abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem nem entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Assim, quando vocês virem, ou quando virdes, a abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Daniel 9, 27, ele fala do anticristo, tá? Que firmará aliança com muitos, tá? Os judeus. Então, Cristo fala para os apóstolos, quando vocês virem a abominação da desolação, se eles seriam arrebatados, como é que eles iam ver, meus irmãos? Se nós seremos arrebatados, como é que nós vamos ver o anticristo? Se o arrebatamento acontece antes? Dia 23 tinha o anticristo? Não tinha. Não tinha. O anticristo ele reina no mundo todo, tá? Não é um presidente de um país só, não. 10 países se juntam e dão poder para ele. Aí começa o anticristo. E como é que Cristo falou que nós viremos ele primeiro, né? Assim, quando vocês virem a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, no templo, aí sim vocês fujam. Prestaram atenção? Vai fugir do quê? Quem que vai fugir? Cristo está falando que é para fugir. Ah, mas é para fugir no templo lá de Jerusalém, que o templo foi derrubado. É desse tempo que ele está falando. Ah, é? Então tá bom. Seguindo aqui, ó, ele fala que quem estiver no telhado não volte, quem estiver no campo não volte. E no versículo 21, nosso Senhor Jesus Cristo ele diz o seguinte, olha, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Ele fala da derrubada do templo? Fala. Mas só que ele fala da grande tribulação aqui nesse contexto. Porque ele fala, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então quer dizer que não é aquela tribulação lá de Jerusalém. Tá? Porque a grande tribulação vai ser maior do que aquela. Vai ser mundial. Vai ser muito mais terrível. Então como é que nós vamos ver isso? Como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos fugir disso se nós não vamos estar aqui? A Bíblia é clara. Ah, mas o seu doutor ele vai dizer para você que essa parte foi colocada pelos nossos amiguinhos padres católicos. Tá bom. É isso que ele vai dizer. Nega as escrituras. Nega a divindade de Cristo. Mente. E o povo o aplaude. Falso profeta. Tá? E o povo o aplaude. É o tempo da apostasia que chegou. Não é a apostasia máxima. A apostasia máxima é a adoração ao anticristo. Mas quando o anticristo chegar com as mentiras dele, tá? Quando ele chegar contando as suas lorotas, esse povo já provou para mim, provou para você, provou para todo mundo que está apto a receber essas mentiras. Tá certo? Versículos 23 a 26. Se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ali está ele, não acreditem. Olha só. O Cristo vai chegar dia 23. Não acreditem. Por isso que eu não acreditei. Olha ele lá. Não acreditem. Olha o sinal no céu, alinhamento dos planetas. Não acreditem. A festa tabernáculo mês que vem. Não acreditem. Tá? Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Gente, tem um peso isso aqui, meus irmãos, mas tem um peso tão grande. Vão aparecer falsos profetas, falsos cristos, realizando grandes sinais, grandes visões, maravilhas, se possível, enganar até os eleitos. Isso quer dizer que os eleitos, aqueles que são de Cristo, aquelas ovelhas de Cristo, eles não serão enganados. Então, se você está sendo enganado por esse engodo, está sendo laçado por esse engano,
você não é um dos eleitos de Cristo. E realmente, João, que é o evangelho, né, que consideram aí o evangelho herético, Cristo diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo pelo nome e elas me seguem. Então esses que ouvem a voz dos profetas, enganadores, dos falsos profetas, esses não são das ovelhas de Cristo. Os que não ouvem a voz de Cristo não são as suas ovelhas, tá? São bodes. São bodes. Se dizem ovelhas, mas são bodes. E estão sendo guiados pelos mercenários. Infelizmente, tá? 25, olha o que nosso Senhor Jesus Cristo fala. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Avisei bem antes, tá? Assim, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não sai. Ou, ali está ele dentro da casa. Não acreditem. Não acreditem, meus irmãos. Enquanto não se manifestar o anticristo, Jesus não volta. Não, tá? Se você é pré-tribulacionista, eu te entendo, tá? Eu te respeito. O meu professor de teologia era pré-tribulacionista. E ele tentou, de todas as formas, me convencer disso. Eu entendo a doutrina pré-tribulacionista e entendo que vocês têm centenas de motivos bons e objetivos para acreditar nisso, tá? Respeito vocês. Mas não acredito nesses falsos profetas que ficam marcando data. Eles vão marcar outra data ainda esse ano. Novembro vai falhar, eles vão tentar fechar o 2017. 2018 eles vão marcar de novo. Você que é pré-tribulacionista, eu te amo em Cristo, tá, meu irmão? Mas não acredita nisso. Nesses que marcam data. Muito bem. Agora vamos lá. O que o nosso Senhor Jesus Cristo fala? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Ah, esse versículo aí foi colocado pela Igreja Católica, né? De acordo com eles. Versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem, quando menos esperarem. Se você está esperando, então está errado. Se você está prevendo a data de Cristo voltar, então está errado. É quando menos esperarem, tá? Os crentes sabem ler os sinais do tempo e saber que está próximo. E ficam em vigilância, em oração, em santificação, esperando seu Senhor voltar. Mas o dia e a hora ninguém sabe. Muito bem. 42 a 44. Portanto, vigiem. Esse aqui eles não falam que foi tirado ainda, tá? Talvez eles vão começar a falar a partir de hoje e aí vai ser culpa minha, tá bom? Mas essa passagem que eles ainda não falaram que não existe, nem que foi um padre que colocou. 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor. Tá falando para quem? Ele tá falando para descrente? Não é. Ele tá falando para crente, porque ele fala que é seu Senhor, com S maiúsculo, Senhor divino, tá? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigiem, vocês não sabem. E aí? Esse não é o evangelho herético, tá? É Mateus 24. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O ladrão, ele vem à noite, não é? Ele tem horário para ele vir. O que o ladrão faz é surpreender. É chegar numa hora que você espera. Ele não marca o horário. Ele não te avisa o dia que ele vai te roubar. Ele vem numa hora que você menos espera. E quando as escrituras dizem que Cristo vem como ladrão, não quer dizer que ele vai aparecer de repente. Ele vai aparecer na hora que você está despreparado. Porque o ladrão não é idiota. Ele não vai na sua casa de dia na hora que você está acordado. Você pode dar uma paulada nele ou um tiro se você tiver um revólver. Ele vai vir na hora que você está dormindo. Então esse é o sentido do ladrão. Na hora que estiver dormindo. Mas o crente que estiver acordado, que estiver bem desperto, espiritualmente,
ele vai estar preparado para a volta do seu Senhor. E como é que é o preparo? É a salvação. É estar com a sua salvação em dia, é estar santificado, é estar purificado. E quando Cristo voltar, se for hoje, amanhã, agora, nesse minuto, eu estou pronto para Ele. Tá, meus irmãos? Então, infelizmente, o tempo da apostasia chegou. Nós estamos com uma classe de pessoas, de crentes, que já estão preparadas para receber todo tipo de engano do anticristo. Se livrem disso, meus irmãos. Se livrem desse erro. Obrigado.